pessoal, na aula de hoje vamos fazer o maiô em crochê com um elástico. Confira a seguir a lista de materiais. Para fazer o nosso maiô, nós vamos precisar de um novelo da linha Anne. Eu escolhi esse tom de laranja, que é a cor 4456. Vamos precisar de agulha para crochê 1,75, elástico da mesma cor do fio, ou se você quiser, você pode usar um mais colorido, aí a sua escolha. Vamos precisar de bojo e esses terminais para biquíni para colocar nas pontinhas de amarrar pescoço, das costas, enfim, é opcional, caso você queira, você pode aí também comprar no armarinho ou em loja de montagem para bijuteria. Bem, pessoal, agora nós já podemos iniciar. Iniciamos o nosso maiô pelo fundo da calcinha, fazendo a parte de trás, onde vamos fazer 14 correntinhas. Conto 1, 2, 3, 4 e na quinta correntinha faço um ponto alto. E vou trabalhar um ponto alto para cada ponto da carreira de base até chegar à última correntinha. Ele fica estreito. Aí você vai se perguntar, mas ele não vai ficar muito fino, muito estreito na parte de baixo? Não, porque depois a gente vem com o acabamento do passo elástico em volta de toda a base da peça. Então, aumenta uma carreira de um lado, outra do outro. E isso já dá o tamanho necessário. Aqui, então, cheguei à última correntinha, fiz os pontinhos, viro o meu trabalho. Faço 1, 2, 3 correntinhas. Pegando agora só na laçadinha de trás do ponto, trabalho mais um ponto alto nesse primeiro ponto. Conto as correntinhas como um ponto, mais um ponto alto, então fiquei com 2 juntos no primeiro ponto. Sigo agora fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base até chegar ao último ponto, onde eu volto finalizando com vocês e já iniciando a próxima. Cheguei aqui no último ponto, volto, já fiz um ponto alto no último, volto nesse mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Então, fiquei com aumento, um ponto a mais no início e outro no final da carreira. Agora, eu viro o meu trabalho, faço 3 correntinhas e vou repetir o mesmo processo, passando a agulha só na laçadinha de trás do ponto, fazendo 2 pontos altos juntos no primeiro ponto da carreira e 2 pontos altos juntos no último ponto da carreira, aumentando um ponto, tanto no início quanto no final de cada carreira, pegando sempre na laçada de trás do ponto e fazendo um ponto alto para cada ponto, como vocês estão vendo aqui. Sempre lembrando de colocar 2 juntos no início, 2 juntos no final. Isso vai alargando a nossa calcinha. Eu vou trabalhar dessa forma até completar 22 carreiras. Finalizei as 22 carreiras, parte de trás prontinha, ainda depois falta uma carreira de cada lado. Aqui, viro o meu trabalho e vamos começar a parte da frente. Nós iniciamos vindo no primeiro ponto, fazendo um ponto baixo e 2 correntinhas. Viro o fio para arrematar junto e faço um ponto alto para cada ponto da carreira de base. E eu vou percorrer dessa forma por 3 carreiras, ficando com as 3 carreiras com um ponto alto para cada ponto da carreira de base para formar o fundo da calcinha. Então, eu não tenho aumento nem no começo e nem no final da carreira. Eu vou fazer essas 3 carreiras com um ponto alto para cada ponto da carreira de base, como vocês estão vendo aqui. Terminando a carreira, inicio a próxima
E nós vamos trabalhar agora pegando só na laçadinha de trás do ponto, fazendo novamente um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Isso até finalizar a carreira. Estamos iniciando a segunda, vamos fazer a segunda e a terceira, ainda com um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Depois, sim, eu volto para iniciarmos os aumentos da parte da frente da calcinha. Fizemos as 3 carreiras, fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Agora viro o meu trabalho e na 4ª carreira vamos começar os aumentos. Então, faço as 3 correntinhas e igual fizemos na parte de trás, volto no primeiro ponto e faço mais um ponto alto. Então, fiquei com 2 no primeiro ponto. Sigo fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base até chegar ao último ponto da carreira, onde também vamos colocar 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Na parte da frente, nós vamos fazer os aumentos, uma carreira sim, outra não. Então, aqui cheguei no último ponto da carreira, fiz o ponto alto, volto nesse mesmo ponto, faço mais um ponto alto. Então, fiquei com 2 pontos altos no primeiro, 2 pontos altos juntos no último ponto. Viro o meu trabalho. Como nessa carreira que acabamos de fazer, nós fizemos os aumentos, 2 juntos no início e 2 no final, nessa próxima eu não faço aumentos, então eu já vou lá no próximo ponto e sigo fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base, até chegar ao último ponto da carreira. Quando chegarmos no último ponto da carreira, eu faço meu ponto alto, viro o trabalho e eu vou iniciar a próxima carreira. Aí sim, na próxima, novamente, nós vamos trabalhar 2 juntos no início e 2 juntos no final. E nós vamos alternando dessa forma até completar 20 carreiras a partir aqui da primeira carreira de aumentos. Então, eu não vou contar aquelas 3 primeiras que vão ficar como fundo da calcinha. Eu vou contar a partir dessa 4ª carreira, que é a primeira carreira de aumentos. Então, eu conto 1, 2, até completar as 20. Então, aqui, chegamos no último ponto, eu não tenho aumento, porque na carreira anterior nós fizemos. Viro o meu trabalho. Como agora nessa carreira anterior eu não fiz aumentos, nessa nós vamos trabalhar os aumentos, 2 juntos no início e 2 pontos altos juntos no final da carreira. E assim vamos alternando. Uma carreira eu faço os aumentos, na próxima não. Uma eu faço, na próxima não. Uma eu faço, na próxima não. E assim até completar as 20 carreiras. Eu vou completar as 20 e volto já então com a parte de trás e parte da frente já finalizadas para trabalharmos a parte que vai ligar uma lateral à outra. E assim nós vamos dando continuidade à nossa peça. Finalizei aqui as 20 carreiras da parte da frente e já fiz aqui 80 correntinhas. Não arrematei o fio e segui fazendo um cordão com 80 correntinhas. Esse cordão de correntinhas, ó, eu deixo aqui certinho a parte da frente e parte de trás. E eu vou unir o cordão de correntinhas lá no primeiro ponto da última carreira na parte de trás do nosso maiô. Venho aqui e vou unir com um ponto baixíssimo. Então, olha só, agora a gente já tem aqui uma lateral. Depois dessa lateral, que é onde vai ser o nosso passo elástico, na base de baixo para as pernas, na base aqui de cima para a cintura, eu vou trabalhar
mais 80 correntinhas do outro lado e repetir o mesmo processo. Então, aqui eu corto, vou unir lá atrás com um ponto baixíssimo e vou fazer as 80 e unir aqui na parte da frente no primeiro ponto também com um ponto baixíssimo, ficando com 80 correntinhas de cada lado, onde a gente vai ter a base já finalizada e depois nós vamos trabalhar os passos elásticos. Finalizei as 80, eu uni lá na parte de trás, tanto faz, desde que você una no primeiro ponto da carreira de trás ou da frente, e depois feche também com um ponto baixíssimo, ficando com as 80 correntes de cada lado. Depois que eu terminei, eu vou começar o passo elástico do cos. Então, eu faço 4 correntes, pulo um ponto da carreira de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto da carreira de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto da carreira de base, venho no próximo e faço um ponto alto. E dessa forma eu vou percorrer em volta de toda a carreira. Então, eu faço aqui a parte da frente e venho nas correntinhas. Uma eu faço ponto alto, na outra eu pulo, uma ponto alto, outra eu pulo, e venho seguindo. Depois de seguir aqui sobre as 80 correntinhas da lateral, eu venho pela parte de trás, também um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha, sempre pulando um de base. Passo aqui pela lateral de correntinhas do outro lado e vou finalizar a carreira aqui na terceira correntinha. Eu volto para finalizar a carreira junto com vocês, mostrar em detalhes e depois já vamos para o passo elástico das pernas. Já circulei toda a volta, olha só. Já cortei o fio. Uni com um ponto baixíssimo na terceira correntinha, onde iniciamos com as 4, puxo o fio, vou virar para o lado avesso, puxar o fio pro avesso, fazer uma laçadinha aqui no ponto, passo por dentro da laçada, dou o meu nozinho, ele fica bem pequenininho, não dá nem pra ver. Passo por dentro novamente, dou mais uma laçada, passo por dentro da laçada. Então, já dei o segundo nozinho, agora só passo por dentro de alguns pontinhos pra deixar bem escondidinha a ponta. O restante que sobra é só cortar depois, ó. Então, a gente nem vê nozinho, olha. E nem fica com perigo de escapar e desfiar, ele fica bem presinho. Então, olha lá. Aqui, vocês estão vendo que ela tá bem larguinha, bem solta, porque a gente não colocou o elástico ainda. Então, a gente precisa mesmo que ela fique mais larga, que ela fique mais solta, porque depois, quando a gente colocar o elástico e a gente deixar ela mais franzidinha, mais ajustada, quando a gente puxar o elástico, ela cede sem ceder o crochê, ela cede só com a elasticidade do elástico que a gente vai passar mesmo. Bem, aqui eu vou virar o trabalho e vou começar aqui a fazer as laterais do biquíni, descendo pela parte da frente, passando pelo fundo da calcinha, subindo na parte de trás e passando pelo passo elástico. Aqui eu vou começar bem aqui no comecinho, antes de chegar na lateral da calcinha, para que vocês possam ver já como que a gente vai fazer no passo elástico e assim vocês vão saber como fazer em volta de toda a base. Bem, aqui eu prendo com um ponto baixo, faço 4 correntes. Venho sobre o ponto alto do passo elástico do outro lado e faço um ponto alto. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto do passo elástico. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto do passo elástico. Então, onde a gente tiver passo elástico, nós vamos fazer dessa forma. Na lateral, ele vai ficar com 2 elásticos.
Agora, nós vamos começar a descer pela frente da calcinha. Então, aqui nesse pontinho que une o ponto alto e a primeira carreira, eu não vou fazer ponto. Eu pulo diretamente lá pro começo aqui, ó, entre a primeira e a segunda carreira da base da calcinha. Porque aí ele dá uma curvatura aqui, sem precisar ficar aquela parte dividindo para lá e para cá. Não, ele já arredonda e o elástico desliza melhor. Aqui eu faço 2 correntinhas, ponto alto, sobre o ponto alto aqui, a união de uma carreira e outra. 2 correntinhas na união de uma carreira e outra, passo a agulha e faço meu ponto alto. 2 correntinhas na união de uma carreira e outra, passo a agulha e faço meu ponto alto. Então, olha só como vai ficando. Eu vou fazer dessa forma, contornando toda a volta. Então, agora o que a gente vai fazer? Continua assim, com as 2 correntinhas e o ponto alto, até dar a volta aqui na parte de trás. E quando eu chegar aqui no passo elástico, eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz aqui. Deixa eu virar aqui para vocês verem certinho. Que eu fiz aqui no início, fazendo uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, igual nós fizemos na parte de cima. Eu vou fazer em volta dessa parte da base, depois eu vou para outra repetindo esse mesmo processo e depois já vamos para a parte de cima do biquíni fazendo o bojo. O elástico nós vamos deixar por último, nem vamos agora trabalhar com ele para fazer toda a base em crochê primeiro. Então, depois de terminar essa parte, eu volto mostrando para vocês e nós já vamos confeccionar o bojo. Bem, pessoal, terminei a volta, o contorno do passo elástico em volta de toda a base da calcinha. Olha só, fundo da calcinha, olha como ele já ficou larguinho agora, parte de trás, as laterais, enfim, toda a volta. Agora, nós vamos trabalhar o bojo. Iniciamos o nosso bojo fazendo 24 correntinhas, conto 1, 2, 3, 4 e na quinta correntinha começo a trabalhar um ponto alto para cada correntinha da carreira de base até chegar à última correntinha da carreira, onde eu volto para trabalharmos a ponta do bojo, onde faremos os aumentos nas próximas carreiras. Cheguei na última correntinha da carreira e já coloquei um ponto alto. Eu vou voltar nessa mesma correntinha e fazer mais 2 pontos altos, para ficarmos com 3 pontos altos juntos nessa última correntinha. Agora, faço 2 correntes, volto nessa mesma correntinha, no mesmo espaço, e faço mais 3 pontos altos juntos. Então, nós ficaremos com 3 pontos altos juntos de um lado, 2 correntinhas e 3 pontos altos juntos de outro. Agora, nós já estamos na direção de descer na outra lateral, do outro lado do bojo, ó. Então, agora, trabalho um ponto alto para cada ponto da carreira de base até chegar ao último ponto da carreira, onde volto para já iniciarmos a segunda carreira da base do bojo. Cheguei ao último ponto, eu viro o meu trabalho, faço 3 correntinhas e agora eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto até chegar ao último ponto antes das correntes. Mas para criar uma ondulação, eu acho que fica bem bonito, nós vamos trabalhar pegando só na laçada de trás do ponto. Então, ao invés de trabalharmos pegando as 2 laçadinhas do ponto, como fazemos normalmente, nós vamos pegar só na laçada de trás. E assim eu vou caminhando ponto a ponto até chegar ao último pontinho
antes das correntes, onde eu volto para fazermos os aumentos nessa parte central e depois dar continuidade à carreira. Fiz aqui os pontos altos, pegando só na laçadinha de trás do ponto, até chegar no último ponto, antes do espaço de correntes. Aqui dentro do espaço de correntes, nós vamos trabalhar em todas as carreiras do bojo, 3 pontos altos, fazendo um leque. 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Agora, sigo fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base, até chegar ao último pontinho da carreira, onde vamos iniciar a próxima. Segunda carreira finalizada, cheguei ao último ponto. Viro o meu trabalho e vamos iniciar a terceira carreira. Então, aqui, subo 3 correntes e vou iniciar da mesma forma, fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base, pegando sempre na laçada de trás do ponto. E assim nós vamos seguir até completar 9 carreiras, pegando sempre na laçadinha de trás do ponto, e quando eu chegar aqui na parte central, nós vamos trabalhar o leque, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Desço a lateral, fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base, pegando sempre na laçadinha de trás do ponto. E assim nós vamos trabalhar. Venho, trabalho a carreira, na parte central faço leque, desço, subo, faço leque, desço, em carreiras de vai e vem, até completar 9 carreiras. Eu vou fazer as minhas aqui, você faça as suas aí e nós voltamos para o acabamento do bojo. Finalizei as 9 carreiras, então vejam só, na parte central o leque e as carreirinhas de vai e vem. Agora nós vamos trabalhar um acabamento e já fazer a alça de amarrar no pescoço, a tirinha de amarrar. Nós vamos trabalhar o ponto caranguejo. Para quem não conhece ainda, o ponto caranguejo é um ponto baixo, só que eu vou voltar ao contrário na carreira. Então, sempre no ponto anterior, eu passo a agulha entre um ponto e outro, puxo a laçada e pego as 2 laçadinhas. Entre um ponto e outro, eu puxo a laçada e prendo as 2 laçadas de uma vez só. Entre um ponto e outro, sempre no ponto anterior, eu pego as 2 laçadinhas e puxo. Então, olha só como ele é simples e como o acabamento valoriza a peça. Agora, nós vamos trabalhar até chegar no intervalo de correntes, aqui na parte central, onde eu volto para trabalharmos a tirinha de amarrar. Finalizei uma lateral, olha só que legal que fica. Agora nós vamos trabalhar a tirinha. Então, eu faço 100 correntinhas e vou voltar trabalhando em ponto baixíssimo. Vou fazer as minhas 100, volto para trabalharmos os baixíssimos e depois nós vamos fazer o acabamento do outro lado. Fiz o cordão com as 100 correntinhas, agora eu trabalho, conto 1, 2 e na terceira eu começo a fazer um ponto baixíssimo para cada correntinha do nosso cordão, até chegar à base do bojo, onde eu volto para finalizarmos o acabamento da lateral. Finalizei o cordão de correntinhas, mas agora nós estamos aqui no lado direito e eu não vou continuar para o lado que geralmente continuamos, eu tenho que voltar aqui na lateral. Então, eu viro para o lado avesso, faço um ponto baixo, solto o fio e aqui eu vou continuar, viro para o lado direito, continuar os pontos
caranguejo. Então, aqui já posso vir no próximo ponto e venho trabalhando os pontinhos da mesma forma que na outra lateral, fazendo ponto a ponto até chegar ao último pontinho da carreira. Quando eu chegar aqui no último ponto, eu já posso arrematar o fio e depois nós vamos fazer o outro bojo exatamente igual, repetindo o mesmo processo. Ficando com os dois prontos, nós já vamos dar continuidade em outra fase da nossa peça. Bem, aqui terminei o bojo e quando eu termino, eu só puxo o fio, ó, e deixo ele arrematadinho aqui do lado pra gente usar depois. Aqui eu deixo aqui uns 30 centímetros pra gente já fazer a costura entre um bojo e outro. Agora, como eu falei pra vocês, eu vou fazer o outro bojo repetindo esse mesmo processo. Bem, tenho aqui os dois bojos já finalizados, agora eu vou deixar eles de lado e vou começar a trabalhar a parte de baixo, subindo em direção ao bojo, que fica na parte da frente do maiô. Então, vou deixar aqui de lado, pegar a calcinha que já está com a parte em crochê finalizada e iniciar esse processo.